Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa conversa breve, mas espero que seja proveitosa, nos traga uma reflexão sobre os enigmas de Cristo, esse nosso modelo, nosso guia. E a nossa conversa de hoje é justamente sobre isso, sobre o princípio de nós como seguidores de Cristo. Que em muitos momentos nós falamos, mencionamos Cristo, às vezes diariamente, várias vezes ao dia, falando sobre exemplo, sobre modelo, sobre ele ser o caminho, que nos guia, ser o nosso a estrela que nos orienta, o caminho para Deus, No entanto, para que isso não se torne algo automático, sem sentido, constantemente nós somos convidados a refletir a respeito. E temos as mensagens espalhadas através dos evangelhos, dos santos evangelhos. Temos também as mensagens que nos são trazidas, nas mesas mediúnicas, nos livros psicografados, nos nossos mentores que estão sempre com a gente, nos guiando, trazendo mensagens, E uma dessas mensagens que nos convida a refletir sobre o princípio, sobre nós como seguidores de Cristo, está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 22, E buscais. Essa lição, conduzida por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, é um desses convites para nós refletirmos da nossa postura diante de Cristo, da nossa postura diante da nossa tarefa, da nossa missão. Ela é baseada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, quando Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Buscais. Pegando só esse versículo, a, a mensagem, apesar da provocação que buscais, a mensagem fica incompleta, logo abaixo, Emmanuel trazer e discorrer o que ele quis trazer para a gente como reflexão nesse momento. Porém, se você ler todo o capítulo ali de João, você vai ver que se trata ali do princípio da formação dos discípulos, da missão de Cristo. A missão de Cristo já tinha começado há muito tempo, mas foi esse momento mais marcante, a intensidade foi ampliando. E João Batista estava sendo acompanhado por alguns discípulos, viu Cristo passar, e aí falou para os discípulos dele: é aquele ali que é o Cordeiro de Deus. João Batista, esse que era comumente confundido pela sua retidão, a sua honestidade, o seu trabalho, era confundido como o Salvador. No entanto, ele falou: é aquele ali, é aquele ali que é o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. E os discípulos ali, talvez atraídos pelo magnetismo de Cristo, correu, para poder acompanhá-lo. E Jesus, voltando-se, vendo que ele se o seguia, disse: Que buscais? E assim, essa é a nossa reflexão de hoje. O que buscamos? Que buscais? Se Cristo fizesse essa mesma pergunta para nós, antes disso, se Cristo estivesse passando e alguém lhe dissesse, alguém de sua confiança, o João Batista é uma pessoa de confiança, ele lhe dissesse: aquele ali é o Salvador, nós o seguiríamos? E ao segui-lo, se ele voltasse para a gente com aquela fronte magnânima, calma e ao mesmo tempo indagadora, e perguntasse para você: o que buscais? Qual seria a nossa resposta? Será que nós teríamos a honestidade de dizer o que estamos buscando? Se fizermos essa reflexão hoje, nós estaríamos orgulhosos do que buscamos? Quando nós seguimos Cristo, o que nós queremos? E nós queremos, de fato, fazer uma reflexão sobre a nossa vida, como vivemos até o momento de agora, de hoje. Você acredita que você está no caminho certo? Você está seguindo Cristo pelos motivos certos? Isso é uma indagação muito provocativa, Porque Cristo não quer que nós sigamos Ele de maneira automática. Porque não adianta, você ter rotinas, promessas e sem a ação. Porque Cristo é a ação.
Cristo, ele não só falava, ele era o pessoal chamava até o verbo vivo, né? O verbo revelador, o verbo divino, a voz da fala, estava sempre, né, ali com os discípulos, com as pessoas comuns, com nós, ali encarnados naquela época ali, a escutá-lo e dando exemplo. Mais importante do que tudo, dando exemplo. Então, se Jesus Cristo nos perguntasse o que buscais, nós temos que ter a convicção de que nós buscamos segui-lo, buscamos vivenciá-lo. No entanto, assim, sabemos que, né, essa tarefa é difícil, né? Assim, devido à nossa natureza, às nossas imperfeições, dificulta. No entanto, se a gente começar a nos despir das nossas desculpas, né, dos nossos objetivos influenciados aqui pela matéria, para a maneira como o nosso mundo é desenvolvido, nós vamos ver que não é difícil. E também o conhecimento está aqui com a gente, né? Cristo nos enviou há muitos anos, muitos séculos. Depois disso, muitos outros foram enviados para nos trazer, nos reforçar, trazer a mensagem novamente, trazer detalhes, trazer lembretes. E a maioria dessas pessoas que vieram, desses espíritos missionários, sempre viviam pelo exemplo. Sempre viviam pelo exemplo. Então é importante isso. Por isso que Cristo virou e perguntou: o que vocês buscam? O que vocês buscam? E assim, isso é tão sério, né? Essa pergunta, né? O que vocês buscam? Porque o objetivo nosso, o objetivo maior nosso, não é ser recompensado. E, no entanto, é mais ou menos isso que acontece. Por muitos séculos, nós ficamos presos a alguns rituais, né? De promessas, de repetições, que nos trariam algum benefício, né? Ou ainda, eu prometo que se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Estou tentando me livrar de um vício. Prometo que se meu filho passar na faculdade, eu vou largar de fumar. Eu prometo que se eu conseguir aquela promoção no meu trabalho, eu vou parar de consumir bebidas alcoólicas. Meus amigos, não é assim que funciona, né? Na verdade, você faz o sacrifício primeiro e a recompensa vem naturalmente. Isso se você fizer o sacrifício sem esperar a recompensa. Porque Cristo, pelo exemplo, primeiro se sacrificou. E se alguém como Cristo precisou vir, dar o exemplo, mostrar o caminho e ainda teve o destino que ele teve, mas que ele bem sabia disso, né? Avisou os apóstolos, quiçá nós, que somos almas guiadas pelo Cristo, portanto, se somos guiados, ainda somos menores, pequenos. E esse é o convite, essa reflexão que Cristo trouxe para a gente ao perguntar: o que buscais? Isso impressionou, tanto é que está no João, muitos anos depois, ao escrever o Evangelho, colocou ali essa situação, né? Os discípulos começaram a seguir, né? Os pretendentes, né? Começaram a seguir, e aí a primeira coisa que ele faz para me seguir, vocês têm que ter o objetivo claro na sua mente, porque eu vim trazer uma proposta de vida, e que vai modificar, vim trazer o amor em abundância, a fartura. Com certeza Deus não estava falando, né, através de Cristo, sobre fartura e abundância material. E, no entanto, você pode notar que hoje, muita gente às vezes procura a religião para poder resolver problemas, né, de cunhos materiais, né, ou psicológicos e materiais, ou um ou outro, ou os dois juntos, e às vezes se afasta, inclusive. Chega com um problema financeiro, um problema com a família, com a ansiedade, e quando começa a ser atendida, e esses problemas sanam, ou seja, a vida material fica mais linear, mais calma, ele se afasta. Se afasta. E nós nos afastamos. Por isso que é importante ter essa noção, né, de que nós estamos sujeitos a isso, porque a literatura é farta em nos dizer que de muitos que
às vezes andavam na linha certa, eram tidos como pessoas boas, por alguns deslizes acaba, né, tendo que retornar, acaba passando momentos difíceis após o desencarne. Então é bom nos lembrar sempre, né? E essas mensagens eram para nós. Então, toda vez que você lê, que nós lermos a Bíblia, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os ditos de Cristo, os Evangelhos de João, Marcos, Mateus, Lucas, imagine-se, faça um exercício de imaginação, de estar lá ao pé de Cristo, escutando e vendo ali o que ele está dizendo, o que ele queria dizer com aquilo. E mais do que isso, imagine-se vendo-o agir. Imagine-o vendo agir. Porque, sendo ele o caminho, a verdade e vida, inclusive, esse é o nome do nosso livro, né, do qual essa lição foi tirada, a lição 22 do Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que traz esses fragmentos, né, dos enigmas de Cristo. E essa lição, apesar de ser a lição 22, se refere ao momento que nós entramos na igreja. Nós entramos na roda de conversa. Imagine-se lá com Cristo. Você chegou e lá está Cristo conversando contigo. Lá está Cristo conversando com as pessoas que o cercam. E ele perguntou: o que buscais? O que buscais? Devemos nos recolher e responder com sinceridade o que estamos buscando. Mas a sinceridade mesmo, com sinceridade mesmo, nesse momento, pergunte-se. Porque nós sabemos o que devemos buscar, mas isso não implica que estamos buscando o que nós devemos buscar. Nesse momento, nós estamos fazendo o templo um refúgio? Nós estamos fazendo do templo um escape? Nós estamos fazendo do templo uma troca? Porque Emmanuel nos diz isso na lição. Essa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Ele fala, né, que a vida em si é um conjunto de divinas experiências. Cada existência isolada oferece um homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Olha essa citação de Emmanuel. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior de interesses egoísticos. É exatamente isso que ele está falando. A religião é uma das coisas mais importantes da nossa existência, que é um conjunto divino de experiências. Ele fala das existências isoladas, cada existência isolada oferece oportunidades, né? Menciona a religião, os valores religiosos, né? A aquisição desses valores como um dos principais motivos pelo qual nós estamos aqui na existência, porque nos religam a Deus. E aí logo em sequência ele fala: contudo, porém, entretanto, todavia, estende a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior de interesses egoísticos. O que ele quis dizer com isso? Meus amigos, o que buscais? Muitos de nós nos adentramos ao recinto Cristo, buscando uma solução para os nossos problemas, buscando uma solução para os nossos tormentos, consolo. E esquecemos que, né, a ação, a caridade, seguir Cristo como modelo, é que nos vai realmente nos dar a libertação, né, o real dos sofrimentos. Podemos até conseguir alguns resultados paliativos, a nossa vida pode melhorar consideravelmente, os problemas podem ir embora, mas não devemos interpretar essa pausa desses nossos conflitos, desses nossos problemas, como um momento para aproveitarmos a vida de maneira vã, aproveitar a vida nos prazeres do mundo. E sim, devemos aproveitar essa pausa dos nossos problemas para podermos nos estruturar e começarmos a trilharmos o caminho da caridade, começarmos a trilharmos o caminho que Cristo nos ensinou. Então, devemos todos os dias perguntar: o que buscamos? O que buscamos? E é todos os dias mesmo. Emmanuel já deu essa dica para a gente em outras literaturas. Devemos ler diariamente, devemos pensar diariamente sobre como foi o nosso dia, né? Sobre nossa meta, nosso objetivo.
E aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, e em tantos outros, não é diferente. Ele está trazendo uma proposta de vida baseado 100% nos ensinamentos de Cristo. Vide que ele está vindo dar um reforço do que Cristo nos trouxe. Se nós tivéssemos olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas somente o que Cristo disse já teria sido suficiente. É suficiente. Porém, com a nossa limitação, os Espíritos, com a sua paz, com a sua bondade, com a sua misericórdia, se mobilizam pessoas como Chico Xavier, como os médiuns, como Valdo, Raul Teixeira e muitas outras, né, outras figuras, né, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, para poder vir falar com os médiuns, vir falar com a gente através do sonho, através dos nossos anjos da guarda, que está sempre com a gente se esquece que ele está aqui com a gente. Prova do amor de Cristo, do amor de Deus, que nos concede essa companhia 24 horas. Mandando esses avatares para poder nos destrinchar o que Cristo falou, para que não haja dúvida. E o Espiritismo traz isso com maestria, inclusive trazendo junto também com essa explicação a responsabilidade. Porque muito será cobrado daquele que muito foi dado. A nós está sendo dada a oportunidade de entender sem interpretações pessoais, sem problemas de tradução, que, né, nós temos pela falha dos homens, né, sabemos que às vezes as traduções se perdem, né, os escritos se perdem, apesar do trabalho extenso de algumas almas evoluídas, né, nós temos aqui uma distorção sobre o que Cristo falou ao longo dos tempos, e por isso que ele falou, virá o Consolador e vai dar continuidade aqui nesse trabalho. E o Consolador, amigos, está aqui com a gente, não tem dúvidas. É a doutrina mais consoladora do que o Espiritismo, porém, o consolo, o conhecimento, traz uma responsabilidade. Agora que nossos corações estão calmos, nossa mente entende o porquê da vida, é hora de voltar e responder Cristo lá no começo do apostolado. Que buscais? O que estamos buscando? Nós entramos a igreja, nós adentramos o centro espírita para resolver nossos problemas imediatos, para sermos recompensados. Porque tem isso também, né? Tem isso também, né? Às vezes a gente faz o bem porque sabemos que esse é o caminho, no entanto a gente não interioriza aquele amor, né? Aquela caridade, uma saída definitiva, né, desse ciclo de reencarnação nesses planetas de provas e expiações. No entanto, a promessa não funciona. Me dê isso e eu farei aquilo. É o contrário, eu farei isso. E se for da sua vontade, se for dos desígnios de Deus, da lei, né, que eu possa ter paz. Que o amor possa vencer e cobrir a multidão dos meus pecados. O Emmanuel, junto com Chico Xavier, nos trouxe essa mensagem para nos lembrarmos dessa indagação de Cristo, né? Que nós devemos refletir sobre isso que nós estamos, né? Sobre o que estamos fazendo da nossa vida, né? Da vida, do nosso dia a dia, das nossas ações, para que nós possamos chegar lá em cima e ter a certeza, porque lá no plano espiritual não tem artifícios. Aqui nós podemos até responder essa pergunta de maneira mecânica, né? Podemos até aqui responder, não, eu busco seguir o caminho de Cristo, eu busco seguir o caminho dos apóstolos, né, dos santos, é isso que eu quero, não quero recompensa, não quero, a vida está difícil, mas eu continuo lutando, continuo fazendo. No entanto, o que a maior parte do nosso tempo nós estamos empregando essa força, né, essa nossa força vital para as coisas da matéria, para os bens, atrás do emprego melhor, de uma renda melhor, de uma casa melhor, de um carro melhor, curar nossas doenças. Às vezes a gente passa tempo sem orar, aí quando começa a bater aquela aflição, aquele transtorno de ansiedade, de depressão, aí a gente começa a orar. Por que nós não estamos orando desde sempre e fazendo uma medicina preventiva através da oração e da ação,
para que os nossos problemas venham menores ou não venham, né? Se a gente está passando por um problema, mesmo seguindo o caminho de Cristo, saiba que poderia esse problema estar muito pior. No entanto, com amor, você está reduzindo a carga, né, dessa dificuldade. No entanto, isso é necessário, né? Estar sempre respondendo essa pergunta. O que nós buscamos seguir a Cristo, respondê-la sinceramente. Quando chegar lá em cima, não tem artifícios, né, da matéria. A resposta será natural e será pura verdade. Então, é como se nós tomamos aquela droga lá da verdade, né, que os investigadores usam para fazer as perguntas. Quando chegamos lá em cima, não adianta dizer, não, eu buscava Cristo. Não tem isso. Então, vamos aproveitar a nossa experiência, momento, como o Emmanuel bem nos avisou, né, que cada existência isolada oferece ao homem proveito de novos conhecimentos e aquisição de valores religiosos. É um conjunto divino de experiências. Veja só o esforço de Deus para nos dar a oportunidade. Então, devemos ouvir, né, o que Cristo nos falou, né, para que os nossos templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos, seja o oposto. Nossos templos de pedra estejam cheios de pessoas que estão buscando a santidade, buscando o nosso Cristo, né? Para que nós não devemos entender, né? Tentar encontrar na divina providência uma força subornável, ou ter privilégios e preferências. Não, eu tenho privilégio, preferência porque estou seguindo aqui, estou aqui, né, no centro, estou fazendo caridade. Não é assim que funciona. Devemos simplesmente fazer o bem. Talvez no momento comece artificialmente, mecanicamente, mas em algum momento você vai ver que não é mais artificial, não é mais mecânico, é natural. E é esse momento que a gente tem que, né, essa conquista que a gente tem que ir atrás, né? Para não usar o plano espiritual, né, como socorro, pronto-socorro para problemas, né, pequenos, né? Porque Cristo, ele ensinou e exemplificou. Então, devemos ter o símbolo da cruz, né, do Calvário, como símbolo vivo. Está na lição ali de Emmanuel. Cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Veja só, meus amigos, grandeza. Ninguém ouvide a verdade de que Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que buscais? O que buscais?